Fala pessoal, estamos aqui para o 11º episódio do Papo de Pistão aqui no nosso canal JTF Aulas. E assim, antes de a gente começar, gostaria de pedir encarecidamente para os senhoras e senhores para que se inscreva em nosso canal e também ative o sininho, olha que bloguinho. E lembrando também que a gente tem a plataforma JTF Aulas. Isso, e em breve também teremos, não vamos falar, vai ser uma surpresa que estamos preparando para fazer uma... já passou. A gente já fez, já. Já tá então, no ar, já fez. Entre no shop.jazzsuperfestival.com.br para adquirir essas lindas camisetas. Essa e outras exclusivas. Camisetas, mais. canecas, moletom, Mais de 10 modelos. boné. É incrível. Nada foi feito no Brasil. E parecido. Até mesmo porque não existe outro festival com esse nome, né? Bom, mas aí, a gente vai falar hoje sobre tocar em naipe, né? É aquela história que sempre fica aquela coisa, né? O que é tocar no naipe? Não, porque O que pode, o que não então, pode? mas é o que rola muito assim, que eu vejo muita galera falando assim, o cara que toca às vezes na igreja, ou toca numa big band, não sei o quê, pô, mas o terceiro trompete toca forte pra caramba, eu nem tô ouvindo, o segundo trompete tá tocando forte pra caramba e tal, não sei o quê, então a gente... Quarto trompete tá querendo oitavar o primeiro? Isso, nossa, Oitava. ou aquele segundo trompete que chega no final, oitava a voz dele, né? Então assim, esse tipo de coisa que a gente vai conversar, e eu vou começar comigo mesmo, eu quero que vocês se danem. Sobre esse negócio de tocar em naipe, né? Assim, existem vários naipes, né? Se você for pensar, né? Você pode tocar num quinteto de metais, você pode tocar numa orquestra sinfônica, você pode tocar numa orquestra da sua igreja, você pode tocar numa big band, num grupo pequeno e tal. Tocar em naipe não significa só que você toca trompete, que você vai ser sempre o primeiro. É importante você saber quando você está liderando e quando você não está liderando. Não é só porque você está tocando o primeiro trompete que você tem que ficar tocando forte todo o tempo. Você tem que saber você tem que saber quando você lidera. E você vai saber isso quando você está ouvindo a música e não está tocando só a sua parte. Então, por exemplo, você está tocando num grupo de metais, num quinteto, às vezes quem está liderando uma determinada frase é a trompa, por exemplo, ou o trombone, ou o saxofone, numa big band, num grupo de música instrumental. Então é muito importante você saber quando você está tocando, com quem você está tocando, e se quando você está tocando, você que está liderando. Às vezes você pode estar tocando com um sax tenor, por exemplo, mas a linha de lead, né, que a gente fala, a linha lead está com o sax tenor, não está com você. Então é importante você sempre estar, principalmente, ligado na música, o que está rolando ali na parada toda e quando você tem que tocar. Agora, se você é o primeiro trompete e você sabe que você está liderando, aí sim você tem que chegar e mostrar que você é. Aí você vai lá e você lidera. Então acho que a grande diferença, acho que eu posso falar de tocar em naipe é isso, saber em qual momento você está liderando e qual não. É isso que eu tenho para dizer hoje. Tchau. Nossa, que simples, né? Bacana. Bela explanação de 25 minutos. Vamos lá, Braga. Acho que o naipe você tem que sacar qual é a sua função quando você está tocando naipe, entendeu? Se você, o lance do trompetista, ele tem que ter alguma coisa de lead. O lead não é exatamente tocar notas agudas ou tocar mais forte. Você vai lá. Basicamente tá com a melodia, né? É trabalho comercial, você vai tocar em trio. Você é o lead, você vai liderar o naipe. Esse liderar o naipe não é você a minha forma de ver, não é você tocar forte, não é isso, mas você dá direção. Dá direção pro naipe, como tocar, como articular, e assim, você tem que saber conhecer a onda que você vai estar tocando para você tocar no estilo e você ditar a regra pro naipe, entendeu? Uhum. E você sabe, e o naipe que está com você, ele tem que saber respeitar a forma que você toca. Às vezes você vai lá, ficar brigando com os caras, né? Você vê, às vezes você tá tocando com um trombonista, o bicho que ele tá tocando forte pra caramba do seu lado, e o seu push não é esse. E assim, não é por nada, você tá liderando o naipe, isso não é falta de educação e nem antiético. Você tem que falar pro seu naipe a forma que você quer que o naipe toca, entendeu?
você é o lead. Isso Então, dá treta, hein? isso dá problema. É, porque dá às vezes o problema. cara que tá tocando trombone, tá tocando, vai, a gente tem que tocar, quem é você pra falar pra mim? Não, cara, você é o lead. O trompete é o lead. rola, Entendeu? O trompete é o rola. lead. Ele que manda, velho. Não interessa. O cara tá liderando, quem manda no naipe é ele. No caso de um lance comercial, se você vai uma big band, por exemplo, big band eu não faço a função de primeiro trompete, entendeu? Que nem no caso da Speaking Jazz, que toca o Otávio lá. Você queria, né? Não, Você cara. queria, eu só desejo, sei, é um desejo meio escondido, assim, mas... E assim, o naipe, você pega na estrutura da big band, que nem você vai ver que tá o primeiro trompete, numa orquestra é diferente, né? O primeiro trompete ele fica na ponta, né? Na big band o primeiro trompete ele não fica na ponta, ele fica no meio do naipe. E é proposital e você tem que entender, primeiro lance, o jeito que o primeiro trompete está tocando é como você tem que ir atrás, velho. Você tem que tocar. Não interessa o meu som, o meu estilo, não interessa. O primeiro trompete tem que chegar pro cara e falar, bicho, como que você está articulando aqui? Como que é? Às vezes para você que está fazendo a função do terceiro, quarto, que você pega o terceiro e quarto trompete, é um enrosca-dedo danado, né, bicho? É chato você tocar. Os intervalos, os saltos, Nossa, o segundo trompete é horrível. os dígitos são mais complicados. E às vezes você conseguir fazer a linha de articulação que o primeiro trompete está fazendo, Nossa, é difícil. nessa situação... Porque ele tá fazendo a melodia, né? Sim. Porque normalmente é tudo mais no dedo, né? E assim, como o primeiro trompete está guiando, ele tem que pensar em tornar aquele trecho musical. E você tem que pensar em apoiar o lead. Entendeu? Então você vai ver numa big band, você tem um primeiro trompete, segundo trompete. Normalmente, aí vamos falar de harmonia. Quer teclado? Não. Você vai ver que não é uma regra, mas é uma base. Assim. Você vai ver que normalmente o segundo trompete ele está em intervalos de quartas, quintas, até terças do primeiro trompete. E é necessário que esse segundo trompete ele tenha o mesmo push do primeiro. Ele tem que ter essa mesma energia, o timbre o mais próximo possível, porque isso vai dar o push do naipe, né? A soma desses dois ali. E ele fica aqui na ponta direita e do lado do primeiro trompete, do lado esquerdo, você vai ver que vai estar o terceiro trompete. Por que o primeiro trompete fica no meio? Como o terceiro e o quarto, ele cuida dessa parte harmônica do naipe, né? Então você vai ver que os intervalos entre o terceiro e o segundo trompete são mais próximos. Você vai encontrar intervalos de terça menor, de segunda maior, às vezes segunda menor. Se o primeiro trompete não estiver no meio para te dar uma referência de afinação, vai chocar e o naipe não vai afinar. Então, tipo, essa distância de intervalo, você vai fazer uma clarinada no casamento, você vai ver que normalmente essas aberturas são em terças, quartas ou em quintas. Uhum. E por isso que tem aquela distância, É. aquela massa. Isso aí fica primeiro e segundo, e até entre o primeiro e o terceiro. Então o primeiro tem que estar no meio para ditar essa afinação. E o terceiro e o quarto trompete, ele tem que ter a consciência de que ele está cuidando da base harmônica desse naipe. Por isso que ele não pode sair soprando forte pra caramba. O primeiro trompete tem trechos que ele precisa desse push. O terceiro, o quarto trompete, ele tem que entender que ele tem que ter um push, mas ele está dando push para apoiar o primeiro trompete, não para É ele. interessante isso aí, porque quando a gente faz o primeiro trompete, a gente não acaba não ouvindo nada, a gente é muito egocêntrico. Então, seria bom você fazer. Eu escuto eu e assim, dane-se. O quarto trompete, você vai ver que ele tem ainda esses intervalos próximos também entre o terceiro, e ele acaba sendo um instrumento de ligação com o naipe de trombones. Uhum. É o piano, vai lá. Quando abre, bicho, tá tudo. Os naipes eles vão trabalhando dessa mesma É um forma. instrumento inferior. Você tem que estar. Não, depende, cara. Trombone, Ó, por exemplo, tem um. Por isso que eles estão concentrados. Cara, tem um arranjo que a Speaking tocava, que é do Charles Juice, né? Do Ted Jones. Uhum. E, cara, eu lembro quando a gente foi ensaiar o naipe, né? Por exemplo, tinha muitos trechos que eu tocava, tipo, meio tom, a minha
o meu voicing estava meio tom acima do voicing do primeiro. Né? Meio tom, mas com a diferença de oitava. Então, vai lá, o Otávio estava tocando um dó e eu tinha um dó sustenido ali o tempo inteiro. E a gente ensaiava o naipe e aquele voicing que eu fazia não soava nada, bicho. E aquela música é muito... Sabe quando você não sabe, você tá tocando, você, bicho... Mas a grade, você vê a grade daquele negócio, acho que você vê assim, esse cara botou qualquer coisa aqui. Aí você fala, meu, não, como? Sabe quando... Aí, por exemplo, quando foi pro ensaio com um naipe de trombones... Você tava tocando o trombone alto. Basicamente isso. Nessa situação, você entendia o voicing do quarto trompete, fazendo essa ligação harmônica com o naipe trombone. Então, assim, é importante, quando você vai fazer... Se você está liderando, você ter essa consciência de... Né, melódica que o estilo pede, né, essa consciência musical, e se você não está liderando, você entender que a sua função é apoiar o lead. Isso no naipe comercial, trombone, sax, sua função é apoiar o quando lead. Você não é, mas quando você é lead também, você tem que saber quem você está apoiando. Exato. Às vezes você não está apoiando nada, mas você está apoiando às vezes o primeiro alto, está apoiando o primeiro trombone e tal. Vai ter é importante você entender a função. E tem uma coisa que... Braga tá animado hoje, né? Tá, hoje mas é um assunto que ele gosta. É um assunto que eu gosto, né, mano? Pega o teclado. E tem essa questão, entra uma questão harmônica também. Quando você tem conhecimento do seu voicing, de qual função, de qual efeito o seu voicing faz naquele contexto harmônico, você sabe colocar a nota ali. Entendeu? Porque tem diferença de afinação também. Às vezes você tá numa terça, você tem que tocar um pouco com afinação diferente. Você tá no... Também tem você essa. tem que pensar na massa, né? No todo. E assim, vai lá, você tá de primeiro trompete, mas a voz que você tá tocando... Porque quando são vozes, né, que é padrão, tipo tônica, terça, quinta, que estão mais dentro da orelha, no senso comum, você sabe colocar essas notas. Às vezes, quando são algumas notas que trazem uma dissonância no naipe, e você sai soprando essa nota forte, e ela não vai dar certo, ou vai estar escrito a dinâmica. Mas quando você sabe o efeito, como aquela nota soa dentro de determinado acorde, você sabe soprar ela de uma forma que soma com a música, entendeu? Mas também tem um lance também de você, às vezes você nem precisa, eu acho, às vezes é importante você saber, tá? Mas às vezes de tanto você ouvir Sim. músicas, esse repertório, né? a questão perceptiva, você fala assim, não, eu não vou encaixar aqui nessa mas dinâmica eu aqui. acho que o que ele quer entendeu? dizer é isso, não importa a maneira que você entende de como você chega nisso, o importante é chegar nisso. E você chegar, às vezes, no ouvido, você fala assim, puta, essa nota aqui eu não posso soprar muito forte, porque vai... Você nem sabe às vezes o que você está fazendo, Sim. entendeu? Onde você tá, mas no ouvido... Mas isso você só chega escutando muito, ou ensaiando bastante também. Às vezes que eu fiz pulpipeta lá, fiz as substituições aí lá no Maneva mesmo. Você vai ver que algumas coisas de reggae, o trompete não tem essa função de liderança. E o sax tenor está nessa função de liderança. E a gente, como trompetista, tem o costume de chegar e você saber se colocar ali, tipo, sendo guiado pelo sax tenor ainda. Não tem essa. Se rebaixar para sax, não existe isso. Não existe. Enfim, o que eu tenho pra falar é isso. Falei, Muito bom, pra caralho. Melhor de todos. Depois é que isso é errado, cara. Tivemos um monólogo hoje, mas não tenho nada pra falar sobre isso. O Braga já falou tudo. Não, e naipe comercial, trio? Pô, legal, hein? Fala. Pô, Bacana, né? Bacana. Bacana. Vai lá, lidera aí essa aí, você que puxou o assunto. Bacana. E aí, Pipeta, você que é o underground do Então, naipe. eu, por exemplo, eu não tenho essa experiência, muitas experiências harmônica de tocar com Big Band, assim, a não ser na Speak, uma vez que eles não conseguiram tocar lá umas coisas, me Não chamaram pra ir conseguiram lá no chegar, céu. Lá. Ninguém quis ir. Aí fui eu lá, né? Mas enfim. Eu tocou bem ainda, né, filho? Foi de prima. De prima. Passei a tarde inteira, velho. Olhando parte por parte, nota por nota, procurando áudio no YouTube pra ver. Enfim. Naipe comercial, por exemplo, isso que o Braga falou agora de
de repente você que da igreja, ou você não tá tocando ainda muito bem, mas de repente você tem no naipe um trombonista ou um saxofonista mais experiente, não quer dizer que você não possa seguir ele, entendeu? Eu acho que até faz parte de você ter essa humildade Sim. de Tocar em naipe é um exercício de humildade muito, também, né, cara? Muito. Tá. E o lance de tocar em naipe, por exemplo, nas bandas que eu toco, tirando o BMJ, que o Otávio não deixa, a gente sempre combinar as pronúncias antes, entendeu? Tipo, do que vai tocar ali, pra cada um não ficar tocando do seu jeito, daradá, sabe? Todo mundo combina Se não a mesma... deixo. Ah, não deixa, o Otávio não, cara, você precisa ver o Otávio no ensaio. Eu sei, imagina. Eu conheço. Intransigente. Tô brincando, imagina. Tá vendo? Chupa. Tô brincando. Mas assim. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Isso quando ele não começa assim, meu, vem mais. Aí você vem mais, aí ele vai. Ele vai e toca mais forte. Toca mais. Aí a hora que para assim, ele. Gente, eu acho que a gente tá tocando muito forte. Mano, acabou de falar pra. Vai, continua, desculpa. Não. E naipes históricos, O hein? negócio é me atacar, cara. Não. Naipes históricos. Naves históricas? Tower of Power. Não, acho que comercial, Jerry Hay é o... Ele e o... Como chama ele? O barbudo lá? O... Gary Grant. Ah, o Gary Grant. Foram os Jerry caras Hay. que mais de Procure. gravação. foram os Jerry caras que mais Hay gravaram Horns. Esse cara gravaram coisa brasileira também, que um disco da Simone. Ah, o disco do Gilberto Gil também, o Realce. Tem bastante coisa dessa época. Gravaram muita coisa. Dagal. Outro naipe histórico, chamado do Dream Team de New York, que era John Fetz, Leo Soloff, Randy Brecker e Alan Rubin. Gravaram tudo. O Alan Rubin era do Blues Brothers. E tem o E ele morreu, cara, sabe? E tem o Phoenix Horns também. Né? Phoenix Também. Horns. Que Que é do Earth to the Fire. Nesse caso do Stamp de Nova York, o John Fetz falou no vídeo lá que ele gravou pra gente, que ele falava que era um naipe completo, porque ele falou, o Alan Rubin era o cara que tinha formação em erudito, então parecia coisa de staccato duplo, triplo, é o cara que tocava. O Leo Soloff ia bem entre o erudito e o popular, tocava lead, então cabia em tudo. Randy Brecker cobria todos os solos e ele os super agudos. Falou, então resolvia, era um naipe que trabalhava muito. Mas antes disso também tinha outros caras. Tipo... E tem o naipe do Phil Collins também, como eles chamam? Harry King. O Harry King, o Forneiro e o X aí. Eu esqueci o nome do saxofonista. Larry Hall. Não, Larry Larry Hall é Hall. trompetista. Não, o Gerald Gerald Wright, exatamente. Esqueci o nome dele. É o nome de uma rua lá, né? Gerald Albar. Mas tinha o naipes antigos também, tinha o Conrad Gozo gravou bastante. Não, e aqui no Brasil tem lá, porra, Montarroio, Serginho Trombone. Serginho Trombone, Bidinho. Mano, e como que é o cara do sax lá? Até que... Nem lembro o nome dos Tinha caras. Não, que eu toquei com ele lá na Casperial, que eu falei pra vocês. Que o Bigorna. Cara, tem Puta, esse cara aí, bicho, é naipeiro, velho. Cara, Puta, é tem demais, um cara. show ainda na época que tinha um produtor que é baixista, o Liminha. Liminha. E eles fazem do rock, o cara do rock. fazem um show de tributo, assim, todos os artistas que ele produziu. E o naipe, bicho, que é o Bidinho, o Montarroios, o Zé Canuto, o Marcelo Martins, o Léo Gandman e o Serginho Trombone. Véi, é um naipe Ó, cara, pesadíssimo. eu acho assim, aqui em Pesadíssimo. São Paulo a gente teve bons naipes, assim, a gente tem bons naipes, assim, comparado com o Rio, porque o Rio de Janeiro sempre foi o lugar da gravação dos artistas, né, cara? Swingueiro. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo você tem aqui o naipe Mantiqueira, né, tipo o Gil, François e Proveta, Cara, e às vezes com o Naor, ou às vezes com o Tennyson, né, que foi antes, às vezes com o Júnior também, de trompete, mas do Rio, cara, esses caras, Bidinho, Bigorna e Serginho Trombone, bicho... E o Altair veio logo em seguida. O Altair veio em seguida. Mas, Logo cara, você viu uma gravação que o Gessé colocou no Facebook, eles gravando um disco novo do Antônio Adolfo? vi. Eu vi. Puta, velho. Foda, bonito cara, pra caramba. Rafael Rocha, Nossa Marcelo Senhora. Martins, acho que era o Zé Canuto. Era o Zé Canuto?
Não, era um outro cara, né? E o Gessé. Bicho, mas que Cara, swing é aquele, velho? Bicho, esse lance, os trabalhos que o Rafael Rocha tem feito Nossa. aí, mano, o CD do Joab Reis, cara, puta naipe foda, assim. Cara, tem um show do Wilson das Neves no Sesc TV, tem no YouTube. Cara, o naipe é o Gessé, acho que o Diogo, Serginho Trombone, Eu fui nesse show. Cara, Eu não assisti esse show, mas foda, eu fui velho. almoçar com o Diogo e depois eu fui lá só pra conhecer o Serginho Trombone. Puta que Só pra pariu, conhecer o velho, Serginho que Trombone, metaleira, cara. Eu velho. sou muito fã dele, velho. Pra quem não conhece, procurem as coisas nesse lance comercial, as coisas do Serginho Trombone. Tudo, bicho, a escrita, Ah, os Rita negócios de Lee, naipe, Tim Barão Maia, Vermelho. Barão É Vermelho. tudo muito swingado. Era essa assim, galera né? que gravava os Jorge arranjos Ben. do Lincoln Olivetti, velho. Pô, as coisas do Lincoln Olivetti sempre foram. Cara, tem aquele show do João Bosco ainda, Que é com o Gessé, né? Obrigado, gente. Sim, Que que é é o o Gessé, o Aldivas e o Marcelo Martins. E fora o naipe que era do Djavan também com O Gil, o François e o Marcelo Martins. Bicho, são naipes. Não, são frases Históricos, antológicas, né, cara. Assim, o swing do naipe é muito. Mas, cara, o Francis colocou um negócio no Facebook também essa semana do Placa Luminosa, cara, em 82. Eu vi. Porra, mano. Foi ontem ou foi hoje? Quem que era o naipe? Gil, Naor, o Mário Lúcio, eu acho, de sax, e o François, eu acho. Bicho, puta, cara, eu comentei com o Bruno, falei, cara, 82, mano, os caras já estavam Já tocando tocando em alto aquele nível, nível. Não, velho. Tem um lance assim que nem as gravações gringas, né? Esses naipes e tal. Você vê que tem um lance de push muito forte, assim, né? Tipo, você vai pegar desde o Earth in the Fire, essa galera dos anos 70, Tower. o Tower of Power, tem um push muito forte. Esse lance do naipe, os naipes brasileiros, tem um lance do push, mas tem um negócio de swing que é muito difícil tocar. Não, mas esses é naipes... muito difícil. Bicho, olha, eu vou te falar, cara, cozinha, tipo, percussão, assim, em naipe de metais, música brasileira, ninguém faz igual os cariocas, velho. Não mesmo. Desculpe, pô, eu sou paulistano, e assim, cara, na verdade, eu tive uma experiência quando eu toquei com a Black Hill, cara, que é a galera que era do Rio, quando a gente foi tocar aqui, eu, o Josué e o Will, a gente não chegava junto, os caras reclamavam da gente, mano, tá sem swing, tá sem... Aí a gente começou a entender articulação, tudo mais curtinho, que eles fazem naquela gravação do Antônio Adolfo, exatamente isso, tudo swingado, cara, não tem o... Mas cara, é isso demais, eu acho que é cara. uma falha, assim, às vezes, demais. porque a gente se concentra muito né, desde que começa a estudar no lance da música instrumental, nas big bands, no jazz e tudo isso, e a gente deixa de ver um pouco do lance de música comercial e até o lance de música brasileira. Ó, tem que nem lá que eu toco lá, o samba da chinela voadora, né? E lá o trombonista, o Fabinho Oliva. E o Fabinho ele tem um livro, né, sobre música brasileira junto com o André Marques e tudo. E assim, lá o Fabinho que dá o molho. Que dá, tipo assim, as paradas de falar, e vamos tocar assim, vamos articular assim, aqui tem que ser mais assim, mais assado. Uhum. E é difícil, cara, pra você entender, pra você Chegar swingar junto, com aquilo. Não, é difícil. A galera que vem de Tatuí, eles são mais ligados assim, em música brasileira. São. Então eles sabem fazer isso melhor. Cara, assim. aquela live que eu fiz com o Silvério pelo festival, eu perguntei isso pra ele, falei, cara, porra, o naipe do Rio é foda, tal, swingueiro pra caramba. Ele falou, cara, é por causa do berço do samba aqui, cara. Coisa percussiva mesmo, de você já nascer escutando a parada e viver a coisa, né? Os caras vivem aquilo, né? Rola muita gafieira. Não, É estudantina, cara. Entendeu? A gente tá falando do Rio e tudo, mas a mesma coisa quando você pega, né, nesse lance de música comercial, o pessoal do Nordeste mesmo, bicho. Nossa, Música mais regional lá. Não é só regional. Não, o pessoal do Norte, cara, aquela coisa do forró e tal. Bicho, tocando Outro axé. Nordeste. Mano, Porra. pega coisa de axé pra tocar, na boa, Difícil, é difícil. pesado, velho. Nossa Os Senhora. caras, bicho, Vão que foda, vão, né, gente. Vão. Foda. mano. Não, mas, puta, cara, eu sou Assim, muito... é engraçado, porque ontem eu até te mostrei um vídeo
uma trilha é uma trilha de abertura de um programa de TV dos Estados Unidos em 1958. E tava o Conrad Goes e o Pete Candley. E eram umas coisas que tinham umas coisas meio screamer e também tinham solos no meio. E é outro jeito de tocar. É outra época, é muito diferente o jeito de tocar. Outro som. Então, aí assim, era bom, hein? E é muito bom, pô. Até meio irritante, tá? Mas que era uma mulher que dava e o cara... Mas imagina gravar isso, sabe? Você chegar no estúdio e tem sem isso Pro pra gravar. Tools, velho. Sem nada, pra chegar lá na hora Agora, cara, e o gravar. negócio nada a ver que eu vou falar. Eu vou quebrar totalmente o assunto. É que você falou do Pete aí, e eu tava vendo um desenho da Pantera Cor-de-Rosa, e no final mostra os músicos que gravaram, velho. Cara. Tinha isso, tava o nome do cara lá, trompete, Pete Candley. Eu falei, porra. O Pete Candley. Eram dois irmãos, o Pete Candley e o Conte Candley. E os Mas dois tocaram na banda do Tonight Show com o Doc Severs. Sabe que falando de cara antigo também, agora já aproveitando que não tem nada a ver, sabe quem deu o primeiro trompete do Wynton Marsalis? O Al Hirt. Sério? Nossa, nada a ver, né? Foi o primeiro? Foi o primeiro trompete, ele deu de presente pro Marsalis, porque ele era amigo do pai do Marsalis. Deu o primeiro trompete, não foi o primeiro trompete. Deu pra ele. Deu de presente, ó. Nossa, isso aqui mas não- eu jamais falaria isso. Não, mas agora que você falou Marsalis e primeiro trompete, eu lembrei. Sabe quem foi o primeiro cara a ser chamado para ser o primeiro trompete da Lincoln Center? Al Hirt? Não. Eric Meshiro. Olha, O Marsalis ligou pra ele, queria ele na banda, que louco, hein? mas ele não quis. Coisa bem improvável. Ele contou pra gente aquele dia na churrascaria. Quem foi o primeiro trompete também da Lincoln Center foi aquele cara lá, Bom, falando de naipe, o naipe da Lincoln, né? Pelo amor de Deus. aquele cara, o Jesse Maguire. Sim, Também, foi o primeiro trompete. E ele tem um lance engraçado que ele falou que ele tem... Cara, esqueci o nome de uma disfunção que você não consegue, quando você lê palavras, ela se... É tipo uma... Sim, dislexia, ele é disléxico. E quando tem muito agudo, ele não consegue ler direito, cara. Nossa, coitado. E aí o Marsalis foi na... Ele é de New Orleans, não? Não sei. Ele foi na cidade dele lá e viu ele tocando, cara. E ele tava começando a Lincoln Center. E ele falou, pô, você não quer tocar na minha banda? Ele falou, pô, eu quero, mas e como que é a sua leitura? Ele falou, eu tenho uma dislexia. Ele falou, mas você sabe ler, né? Ele falou, sei. Então tá bom, então pode ir lá. Porque tinha ensaio pra caramba, né? E ele foi, cara. E tocou lá, acho que tocou um ano lá na Lincoln Center, Marsalis. Eu não acho nenhum vídeo, cara. Eu achei um vídeo. Você achou? Eu achei. Eu nunca achei, cara. Vários Mas caras passaram lá. O Walter White foi um cara que Roger passou lá. Ingram. Roger Ingram também. O Seneca Black. esse Seneca Black veio pro Brasil, cara. Eu lembro que o Dedé foi assistir, ele voltou no outro dia falando. Cara, puta, cara, tocar em naipe. Eu adoro. Né? Eu adoro, Eu gosto. e assim, bom, eu sou suspeito porque eu escuto muito, cara, muito mesmo músicas com naipes, assim, sabe? Eu gosto dessa função, Sim, mano. pra caramba. Não, e Sim. música latina também. Eu gosto Também, Nossa. nossa, latina. Não é aqueles caras de Porto Rico, velho. Nossa, velho. O Heitor Vides é um exemplo. É. O Heitor Vides é um exemplo de... Ah, o Arthur Vides é um monstro, né, velho? Você lembra na época que ele tava colocando uns estudos que escreveram pra ele, uns estudos contemporâneos, difíceis pra caramba. É, os naipes da Gloria Stefan, velho. Escuta as coisas da Gloria Luiz Stefan. Aquino é outro cara também, naipeiro Luiz bom. Aquino muito bom. O Luiz Aquino, eu vi esse cara tocando ao vivo também, ele tem um som bicho pequenininho, mano. Colocadinho, não é aquele... Eu lembro, que Só eu, os tava, microfones. eu lembro que eu tava assistindo um DVD na casa do meu pai, um DVD do Rick Martin ao vivo, acústico. Que ele, assim, o Altair sempre foi minha biblioteca, né? Uma vez que eu vi o Phil Collins tocando ao vivo, eu falei, cara, quem são esses caras? Né? E quando eu vi o negócio do Rick Martin, eu liguei pro Altair, bicho, quem é dele? Pô, é o Luiz Aquino, pô. O Luiz Aquino. Aí eu comecei, bicho, e ele com DVD, parece que era um ao vivo, cara. E assim, cada dia mais, gente, eu vejo que esse lance de som enorme, cara, não funciona em quase em lugar nenhum, bicho. Todo lugar que você vai no mundo tem um cara que tem um som mais colocadinho. mais colocadinho. Outro cara que também fez um bom tempo lá, que ficou famoso lá com o Rick Martin, foi o José Cibarra, né? Sim. Também pegou uma turnê mundial aí que estourou e tal, tinha solo, tinha uma coisa que ficou bem famosa. Tinha um cara assim. que tocava com o Rick Martin que chama Tony Concepcion.
Mas esse cara nunca vi, esse cara... Tem uma concepção boa pra tocar. Mas os discos ficaram bem conceituados. Esses caras de Porto Rico sempre aparece um, de Cuba também, sempre Nossa, aparece um cara... É iraqueiro, e o naipe de iraqueiro? Nossa. Velho? Jorge Barona. Olha aqui. A gente tava numa viagem assim, o saxofonista falou, cara, vocês já ouviram aquela banda cubana, o Araqueto? Bom, a gente acabou aqui, já começou a desvirtuar aí. Então eu sou o Otávio Nestales. Felipe Pipeta. Marcos Braga. Bruno Garcia. E até o próximo episódio do Papo de Pistão! Camisetas, JDF Show.